Olá pessoal, para quem acompanhou a primeira aula já sabe, sou o professor Domingos, como identifico aqui no quadro, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de conjuntos, que a gente trabalhou ontem, a parte da introdução sobre conjuntos, foi a parte inicial mesmo, questão de representação e a noção do que é conjunto. E conjunto, só revisando um pouco, é aquilo que passa, que dá a noção, a ideia de agrupamento ou coleção. Isso é o que caracteriza conjuntos. Mas hoje nós vamos adiantar, já passar para as outras partes, dando sequência ao conteúdo de conjuntos. A gente vai falar, só de começar também, eu queria reforçar que no decorrer desta aula, eu estou acompanhando pelo chat, ou chat, como queira chamar, lá na plataforma, porque tem a opção do chat, onde você pode escrever o texto, tirar alguma dúvida, podem chamar no chat, e também os alunos da minha turma, que é do Anexo Angical, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, porque lá toda a turma tem um grupo, a turma do primeiro ano do Anexo tem um grupo dos professores, dos alunos, pode pegar meu número e mandar mensagem pelo WhatsApp perguntando alguma dúvida. Quanto a isso aí, a gente resolve. E qualquer dúvida também das demais turmas pode perguntar no chat, que eu estou lá durante o decorrer de toda a aula para acompanhar e tirar essas dúvidas. Mas voltando para o nosso conteúdo de conjuntos. Hoje a gente vai iniciar trabalhando essa questão igualdade de conjuntos. A gente viu ontem a questão dos conjuntos e a gente precisa ver isso aqui, igualdade de conjuntos. Tem um conceito aqui, olha. Dois conjuntos, A e B, são iguais, vou tentar isso, A igual a B, quando eles possuem os mesmos elementos. Não é a mesma quantidade, é quando eles possuem os mesmos elementos. Veja o seguinte, igualdade já se para que é quando não tem diferença, é quando são totalmente iguais. Vamos dar um exemplo de um conjunto A, como a gente já trabalhou aqui, olha. A é igual ao conjunto X, tal que X é um número par menor que 10. Isso é o conjunto A. Veja, aqui é pela propriedade própria do elemento. Olha, conjunto A é um conjunto A, onde x, tal que x é um número par menor que 10. E um conjunto B, onde esse conjunto B ele é igual a 2, 4, 6 e 8. Veja a seguinte comparação. Olha, conjunto A é um conjunto que tem elemento x, tal que x é um número par menor que 10. Já o conjunto B aqui, 2, 4, 6 e 8. Olha o seguinte. Pode até colocar aqui um número natural, que é para não confundir. Só para delimitar, porque isso vai entre também os números negativos. Então, é um número natural par menor que 10. Já o conjunto B é 2, 4, 6 e 8. Veja o seguinte, nesse conjunto A, quem seria o número par menor que 10? Seria justamente, olha, 2, 4, 6 e 8.
Então, como são iguais, eu posso dizer o quê? Que A, conjunto A, é igual ao conjunto B. Então, neste caso, nós dizemos que tem uma igualdade de conjuntos. Se aqui tivesse um outro número, vamos supor, repare que aqui dá limite, ó, menor que 10. Mas se isso aqui tivesse um 10, só um exemplo, fosse o número 10, então eu ia dizer o quê? Isso aqui dentro do conjunto, só para reforçar. Então, como eles não seriam iguais, eu ia dizer o quê? Que A seria diferente de B. Mas só se caso eu tivesse esse 10 aqui. Neste formato aqui, onde eu tenho a propriedade do elemento, a propriedade própria do elemento, e a enumeração, isso no conjunto A, a propriedade própria, e a enumeração do conjunto B, eles são iguais, ou seja, são os mesmos elementos. E quando eu tenho os mesmos elementos, eu posso dizer que os conjuntos são iguais. Se caso tivesse uma diferença aqui, como eu mostrei, tivesse um 10 aqui diz que é menor que 10, aqui é igual a 10, já não se enquadra nesse caso. Então eu teria um conjunto diferente de B. Mas essa questão da igualdade é justamente isso. Vou lembrar o quê? É quando tem os mesmos elementos, ou seja, quando os mesmos elementos estão no conjunto A e no conjunto B, eu posso dizer que eu tenho uma igualdade de conjuntos. Ok? Então, bom saber aprimorar essa parte da relação de igualdade de conjuntos. Agora, mudando um pouco, conjuntos vazio, unitário e universo. São os três tipos de conjuntos. Então, pode ser conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Vê cada um. Conjunto vazio. O conjunto vazio, você pode até acompanhar no livro. Isso aqui está na página 36, no nosso livro didático. O conjunto vazio é o conjunto que não tem elementos, indicamos vazio por. Então, se eu tenho um conjunto A, ele é vazio, e pode ser representado dessas duas formas. Aqui, ó, está a chave, mas não aparece nada dentro. Quando eu ver desta forma aqui, que aparece a chave, mas não aparece nada dentro, eu posso considerar um conjunto vazio. Outra forma de representar o conjunto vazio é, vamos dizer, esse mesmo um conjunto B. Eu posso representar desta forma. É o Ozinho cortado neste formato aqui. Isso aqui é um O. Então, bom saber disso. Ó. Conjunto vazio. Eu posso representar desta forma, quando eu tenho a chave, mas ela não tem nada dentro, está desocupada, então eu já entendo que é conjunto vazio. Ou deste formato aqui. Também é caracterizado conjunto vazio. Eu não posso representar, por exemplo, um conjunto vazio deste formato. Olha. Vamos supor que eu tenho um conjunto C. Eu não posso representar desta forma. Porque isso aqui já quer dizer uma outra situação. Então, o conjunto vazio ou é nesta forma ou desta forma. Eu não posso colocar. Porque o que quer dizer esse conjunto vazio aqui? Olha? Ele quer dizer, quando eu represento desta forma, que C é um conjunto, que dentro desse conjunto tem um conjunto vazio. Então, ele é um conjunto que tem unidade, tem elemento, mas que dentro desse conjunto tem um conjunto vazio. Então, eu represento desta forma. Mas a forma real de representar conjunto vazio é esta aqui, do conjunto A, ou esta do conjunto B. Desta forma, eu não posso representar a questão do conjunto vazio. Qual um exemplo de um conjunto vazio? Se eu tenho, vamos supor, número nulo, conjunto A bem aqui. X
tal que x é um número nulo maior que 2. Existe a situação? Não, porque número nulo é quando ele é o zero. Existe zero maior que 2? Não. Então, neste caso, é um conjunto vazio. Por quê? Não existe essa situação. X é um número nulo maior que 2. Então, todo número maior que 2 não é nulo. Então, esta é uma situação de conjunto vazio. Agora, conjunto unitário. Já diz tudo. Conjunto unitário é o conjunto que possui apenas um elemento, que tem um elemento único. Então, eu sei representar quando ele possui apenas conjunto. Eu tenho um conjunto D, onde ele diz que esse conjunto é de x é um número par e primo. Veja só, é um conjunto, olha, x tal que x é um número par e primo. Qual é o número que seja par e primo ao mesmo tempo? Só existe um número par que seja primo, porque o que é o número primo? É o número que é divisível pelo número 1 e pelo próprio número. Então, neste caso, eu posso dizer que esse conjunto D é 2. Porque só existe o número 2 que é par e primo. Não existe outro número que seja par, porque todos os números que são par são divisíveis por 2. Então, o único que é divisível por 1 e pelo próprio 2 é apenas o 2. Então, neste caso, eu posso dizer que eu tenho um conjunto unitário. Já o conjunto universo é quando ele abrange uma questão maior. Quando eu vou estudar uma determinada faixa, vamos supor, o conjunto universo é o conjunto considerado para estudar determinada situação. Ele é representado por U. Toda vez que eu ver um U, eu vou considerar que é o conjunto universo. Vamos supor, tem um determinado estudo que vai apontar a faixa etária de uma determinada, separa lá uma quantidade de pessoas e ele vai estudar a faixa etária, a idade daquelas pessoas. Como são diferentes, é um universo que ele está estudando, eu posso chamar isso de conjunto universo. Sempre eu vou usar esse número U. Então, quando eu ver o U, uma determinada situação, eu considero ele é representado por conjunto universo. É quando o estudo é baseado numa abrangência maior. Então, nessa parte. Então, essa primeira parte é essa questão mesmo de igualdade de conjuntos e a questão do conjunto vazio, que é quando ele é nulo, não tem elemento. Conjunto unitário quando tem um único elemento, e o conjunto universo é quando ele abrange um estudo de uma determinada situação que não se limita apenas a uma enumeração ou a uma propriedade própria. É um conjunto que abrange outros conjuntos. Dando continuidade aqui, a questão de conjuntos, vamos ver os subconjuntos de um conjunto. Isso aqui já diz qual é a situação. É quando eu tenho um conjunto que ele é subconjunto de um outro conjunto. Para isso acontecer, o que tem? Na linguagem mais direta, o que tem que acontecer? É um conjunto, ele deve estar dentro do outro. Não é nada mais diferente do que isso. É porque um conjunto ele vai estar dentro de outro conjunto. Isso é quando nós temos que dizer essa questão dos subconjuntos de um conjunto. Eu tenho um conjunto A, que eu
representei aqui na cor azul, e eu tenho um conjunto B que eu representei na cor vermelha, pela cor do pincel. O que acontece? Se eu ver direito, esse conjunto B ele é um conjunto maior. E esse conjunto A ele é um conjunto menor que ele está localizado dentro do conjunto B. Então o que eu posso dizer? Que o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. É basicamente essa situação. Então eu tenho esse conjunto A, por estar dentro do conjunto B, ele se torna subconjunto desse conjunto B. É basicamente essa situação. Ou seja, quando eu tenho um conjunto dentro do outro conjunto. Eu digo que o conjunto que está dentro, o conjunto menor, ele é subconjunto do conjunto maior. É conjunto para todo lado. Agora, a notação disso aqui. A notação é a forma de representar. O que acontece? Aqui eu coloquei mais aqui, passar para esse lado. Mais aqui por causa do reflexo, da iluminação. A notação quer dizer o quê? Que A é subconjunto de B. Então eu posso dizer, eu posso escrever a situação, olha. A é subconjunto do conjunto B. O que eu posso dizer também é que esse conjunto A está contido em B, no conjunto B. Então eu posso dizer essas duas situações. Olha. A é subconjunto de B, o conjunto A é subconjunto do conjunto B, ou que o conjunto A está contido no conjunto B. Essa é a notação que eu posso falar dessas duas formas. Se eu ver isso aqui é tipo um C, na forma do C mesmo, na forma normal, ele quer dizer que está contido. Quando eu vejo este símbolo aqui, está contido. Mas eu posso dizer também que A é subconjunto de B, ou eu posso dizer diretamente A está contido em B. É uma forma de representar essa situação. Mas eu posso dizer também, essa notação aqui é essa mesma aqui. A diferença é que isso aqui é o mesmo C, ficou parecido com o D, só que não tem a perninha do D. Quer dizer o quê? Que B contém A. Então, quer dizer, olha, o conjunto B contém o conjunto A. Mas quer dizer a mesma situação. A está contido em B, é a mesma coisa dizer que B contém A. É basicamente esta situação. Esta é a forma de representar. Tem algumas propriedades interessantes com relação a isso. Algumas afirmações. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ou seja, qualquer conjunto que eu tenha, o conjunto vazio está contido nele. É obrigado a aparecer? Não. Se ele é vazio, ele não necessariamente aparece. Mas todo conjunto, vamos supor, se eu tiver dentro de um conjunto, e são afirmações, velho. Se eu tenho um conjunto C, vou apresentar aqui. De outra forma. Se eu tenho um conjunto C, não importa os elementos aqui, dentro deste conjunto C, eu vou ter sempre um conjunto vazio. Ele vai aparecer? Não, porque ele é nulo, não precisa aparecer. Mas, dentro de qualquer conjunto, eu sempre tenho um conjunto vazio. Outra afirmação. Todo conjunto está contido nele mesmo. É bom de ver lembrar. Todo e qualquer conjunto, se você colocar um D aqui, conjunto D, eu posso dizer que o conjunto D está contido nele mesmo. É uma outra afirmação que podemos afirmar.
Dados dois conjuntos quaisquer, A e B, se A está contido em B e B está contido em A, eu posso dizer que esses dois conjuntos são iguais. A gente viu igualdade de conjuntos agora há pouco. É quando os conjuntos possuem o mesmo elemento. Então, se A está contido em B e B está contido em A, eu posso dizer que A é igual a B, ou seja, esses dois conjuntos possuem os mesmos elementos. É uma outra. Então, se eu tenho os mesmos elementos que eu tenho em A, os mesmos elementos que eu tenho em B, eu posso dizer que A está contido em B e que B está contido em A. Então, isso eu posso dizer também. B é subconjunto de A e A é subconjunto de B. Isso quando os dois conjuntos são iguais. Então, são afirmações que a gente precisa saber. Então, todo e qualquer conjunto, o conjunto vazio está contido nele. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E quando dois conjuntos estão contidos um no outro, tanto de A para B como de B para A, e quer dizer que eu tenho uma igualdade de conjuntos. Então, é essa parte de quando a gente fala de subconjuntos. Então, subconjunto quer dizer que eu tenho um conjunto que está contido num outro conjunto. É basicamente essa parte. Certo. Agora, com relação a essa parte de operações com conjuntos. Você pode acompanhar no livro, na página 39, tem lá operações com conjuntos. A gente vai ver três situações que tem essa questão de operações com conjuntos. Primeiro, união de conjuntos. A outra é intersecção de conjuntos e diferença de conjuntos. Isso é que a gente vai ser o fundamental para a gente ver. São só essas três. Mas a gente precisa saber como é que se desenvolve cada um. A outra, união de conjuntos. Tá aqui, ó. A união B. Isso aqui é tipo um U mesmo, normalzinho. A gente chama de união. Você já deve até ter visto nas séries anteriores do ensino fundamental. A gente já viu isso aqui, olha. A união B. O que quer dizer isso? Dados os conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos pertencentes a A ou a B. Ou seja, pode ser os elementos que pertencem a A ou a B. Então, o que é a união aqui? Veja o seguinte, A ou a B. Esse ou quer dizer uma ideia de junção, de união dos dois. Então, vou pintar a parte que representa essa união. Então, se é A ou a B, são os dois conjuntos. Então, é essa parte aqui total, olha. Então, se é união, e são os elementos que pertencem a A ou a B, ou esse ou aqui, ó, pertence a A ou a B, então tanto faz estar num conjunto quanto no outro. Isso quer dizer união. Então, eu posso dizer que isso aqui representa união. Então, qual é a parte que representa união? É a parte do todo. Se são os elementos que estão em A ou em B, então aqui, olha. Isso quer dizer união de conjuntos. Eu consigo ter uma união de dois conjuntos. Esta é a situação representada. Então, veja. Tem que ter muita atenção nisso aqui, olha. Esse ou. Porque ele dá a ideia de unir os dois.
Então, isso é o mais interessante a gente ver, saber quando representa. Ou é quando a parte, a gente chama de rachurar, que é quando a gente faz esse risco aqui representando, é a parte que pertence aos dois conjuntos. Agora, mudando. Intersecção de conjuntos. A interseção B. A interseção ela é representada, ele é tipo um, só que voltado, como a gente chama, de cabeça para baixo. Isso quer dizer intersecção. Então, a intersecção B é a intersecção de conjuntos. Se eu tenho dois conjuntos, A e B, essa numeração aqui ela é aleatória mesmo, é só para representar a situação. O conceito de intersecção que eu posso ter, olha. Dados dois conjuntos A e B, a intersecção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Olha, tem uma diferença. Esses elementos pertencem a A e a B. Repare que eu tenho agora aqui esse I. Então, esse I, ele quer dizer o que? Mais. Então, ele representa a intersecção. Veja, o I, porque ele é uma junção. E quando junta, são os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, se eu representar na forma rachurada, eu vou ter quem é que pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Essa parte aqui, olha, que ela pertence ao conjunto A e ela pertence ao conjunto B. Então, quando eu vou rachurar, é só representar, é apenas esta parte aqui, olha. Ela pertence ao conjunto A, mas ela pertence também ao conjunto B. Então, quer dizer o quê? Intersecção é representada por I. Então, esse I quer dizer o quê? Mais é de junção. Quando eu tenho essa junção, que é a intersecção, é apenas essa parte aqui, olha. Porque ela pertence ao conjunto A e pertence também ao conjunto B. Então, eu tenho a intersecção de que os elementos deste conjunto pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. E a diferença da intersecção para a união é essa aqui, ó. Quando é união, eu uso ou. Ou seja, tanto faz estar num conjunto quanto no outro. Eu tenho união. Agora, quando eu falo de intersecção, eu represento por I. Ou seja, tem que estar num conjunto e no outro conjunto ao mesmo tempo. Então, desta forma, eu represento a intersecção. Então, quando eu falar de intersecção, quer dizer I. É uma junção de dois. É a soma desses dois, mas da área que apenas que pertence aos dois. Tanto pertence a um conjunto, como pertence a outro conjunto, mas tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Tem que saber equalizar essa situação. E tem uma outra situação nas operações de conjuntos. É a diferença de conjuntos. Diferença a gente já sabe que vem lá de subtração. Ou seja, qual é a diferença? É quando você diminui de um para outro. O conceito, ó, dados os conjuntos A e B, balançou aqui. A diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Ou seja, pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Veja só. Aqui no conjunto A eu tenho 7, 4, 2, 9, 1 e 5. Tudo bem. Só que no conjunto B eu tenho 6, 8, 3, 1 e 5. Veja que 1 e 5 ele também pertence ao conjunto B. E quando eu tiro essa diferença, eles não entram no conjunto, porque tem que ser o A menos o conjunto B. Então, quando eu represento desta forma, isso quer dizer, isso aqui, olha, eu vou ter apenas
eu tenho apenas esta parte aqui, olha. Conjunto A menos o conjunto B. Então, eu vou ter A menos B. Se eu tenho A... Ah, mas é do mix. Tem o 1 e o 5. Só que esse 1 e o 5, eles pertencem ao conjunto B. Então, por isso que na diferença é só os conjuntos, os elementos que estão no conjunto A, mas eles não pertencem ao conjunto B. Ou seja, estão no conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, é basicamente esta situação que eu tenho na questão de conjuntos. A união B. Só reformulando essa questão dos conjuntos. Operação de conjuntos. União de conjuntos, intersecção de conjuntos e diferença de conjuntos. A união B. Se eu tenho a união B, eu tenho toda a representação de todos. Então, representado numericamente aqui, olha. Eu vou ter a união B. Eu vou ter todo mundo, olha. Eu vou ter 0, 5, 4. 6, 3, 2, 7 e 8. Então, se eu tenho A união B, são todos esses elementos, porque a parte nativa, ou seja, são os elementos que estão em A ou está em B. Pode ser só de um? Pode. Mas pode ser dos dois? Também pode. Não tem essa diferença. Ou seja, são os elementos que tanto estão em A como estão em B. Podendo ser só de A ou só de B ou a junção de todos. Então, representando A união B, eu vou ter 0, 5, 4, 6, 3, 2, 7, 8. É a representação de união. Agora, intersecção. Quando eu tenho A intersecção B, esse de cabeça para baixo, eu vou ter quem? Veja. São os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Olha o I. Então, quem é que pertence a A e a B ao mesmo tempo? São 4 e o 2. Então, se eu disser quem são os elementos de A intersecção B, 4 e 2. São eles dois que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Agora, se eu tenho aqui diferença de conjuntos, então a diferença é o quê? A menos o B. Então, eu vou representar por números. Ou seja, os que estão em A, mas que eles não pertencem ao conjunto B. São só dessa parte. Então, é 4, 7, 2 e 9. Então, eu tenho essa representação. Pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, A menos B vai ser 4, 7, 2, 9. Basicamente isso. Então, era esta parte que eu queria passar. Até aqui sobre conjuntos. A próxima aula vai ter de matemática. Mas o que eu queria passar hoje é essa parte da continuação da primeira parte de conjuntos, que foi a questão da igualdade de conjuntos, os tipos de conjunto vazio, unitário e universo. A gente viu também subconjuntos de um conjunto. E por último, a gente viu sobre uma parte de operações em conjuntos.
eu tenho união de conjuntos, representado por U, intersecção de conjuntos, representado por esse U mais voltado, que a gente chama de cabeça para baixo, e a diferença de conjuntos, que é um conjunto menos o outro conjunto. Então, era basicamente isso que a gente tinha para trabalhar nesse primeiro momento sobre conjuntos, no capítulo 2. E na próxima aula vai ser dado sequência, eu acredito que sejam um dos outros professores do primeiro ano. Mas a nossa parte é basicamente isso. Tem a atividade que está na plataforma. Tentem responder baseado no que foi visto no vídeo. Tem também os vídeos da plataforma que vocês podem tirar dúvidas. E qualquer dúvida podem recorrer aos professores, tanto no chat, na plataforma durante a aula, como também acredito que os outros professores disponibilizem o sistema de WhatsApp para acompanhamento de algumas dúvidas. Então, até a próxima aula.